Sejam todos muito bem-vindos a mais uma batalha. Hoje vamos falar um pouco sobre os últimos episódios do futebol em Portugal e vamos também voltar a sublinhar a preocupação que existe relativamente a uma iminência parda da arbitragem e que continua a sobrevoar as mentes de muita gente. Comecemos, antes de mais, pela última jornada do campeonato, que nos trouxe de volta ao primeiro lugar, ao nosso lugar natural. O Futebol Clube do Porto, na última jornada, venceu o Sporting de Braga com uma vitória clara, inequívoca, justa, onde muita gente falou, muita gente disse o que quis, mas muita gente disse asneiras. E um dos que disse asneiras foi o treinador do Braga, Abel, que veio falar sobre o número de faltas assinaladas pelo árbitro por falta cometida pelos jogadores do Futebol Clube do Porto. De facto, aquilo que ele devia ter dito é que o árbitro, Hugo Miguel, teve um critério ridículo, marcando faltas e faltinhas. Repetidas faltas a meio campo em que todos os contactos eram alvo de falta. Isso só não aconteceu quando as mesmas aconteceram dentro da área do Sporting Clube de Braga. Quando os tais encostos e encostozinhos aconteceram dentro da área do Braga, em lances em que foram os jogadores do Braga a fazerem essas faltas, aí o árbitro Hugo Miguel e o vídeo ao árbitro Nuno Almeida nada viram. Mas relativamente a esse jogo, eu gostava de sublinhar José Sá. E gostava de sublinhar José Sá por uma razão extremamente simples. Quando da alteração de Sérgio Conceição como titular da baliza do Futebol Clube do Porto, substituindo Iker Casillas por José Sá, muitos críticos da matéria foram muito rápidos a pôr em causa a inexperiência do jogador português. Foram muito rápidos a falar sobre as credenciais de Iker Casillas. Inventaram 1000 histórias para justificar a substituição de José Sá por Iker. E agora, depois de, em alguns lances, José Sá poder ter tido uma intervenção menos bem conseguida e em que os críticos muito rapidamente fizeram logo grandes parangonas sobre isso, agora a exibição de José Sá com duas defesas extremamente importantes, duas defesas boas, mas naturais num guarda-redes da sua qualidade, aí a comunicação social não fez o mesmo eco. Fez eco, isso sim, de que foram elas que justificaram, foram elas, ou foi nelas que sustentou a vitória do Futebol Clube do Porto. Não foi, meus amigos. A nossa vitória sustentou-se na superioridade face ao adversário. O Braga, quando marcou um golo, nenhum remate tinha feito à baliza do Futebol Clube do Porto. O Futebol Clube do Porto teve uma primeira parte sempre em cima do adversário. Podia ter sofrido golos? Podia. Até de um chouriço pode sofrer um golo. Agora o Futebol Clube do Porto foi inequivocamente superior e justificou mais uma vez o porquê de estar em primeiro lugar no campeonato. Um primeiro lugar claro, um primeiro lugar justo e um primeiro lugar onde até ao presente momento apenas a arbitragem nos tem impedido de ter uma diferença mais confortável. Sobre este jogo também gostava de falar do auxiliar Ricardo Santos. O auxiliar Ricardo Santos, que já fez equipa com Pedro Proença, quer na final do Campeonato da Europa de 2012, quer na final da Champions desse mesmo ano, é um árbitro auxiliar com muita experiência, alegadamente com muita qualidade. E digo alegadamente porque Ricardo Santos, já no ano passado, em Braga, a auxiliar Hugo Miguel, tinha visto nas suas barbas uma entrada violentíssima de Cartábria sobre Alex Telles e não tinha mandado expulsar o jogador bracarense. Agora, foi na sua cara que Corona sofreu falta para grande penalidade, a 16ª grande penalidade não assinalada em favor do Futebol Clube do Porto esta época. E o Sr. Ricardo Santos serviu apenas para mandar expulsar o treinador adjunto Sérgio Conceição, Vítor Bruno. E isto porque Vítor Bruno disse: começa, mas é a ver as coisas com olhos de ver, querá o que vocês sabem. Isto é justificação para expulsar? Isto é justificação para expulsar alguém do banco? O árbitro auxiliar foi assim tão diligente a este ponto e não foi diligente na falta sobre Corona dentro da área. Não foi dirigente nas outras faltas e faltinhas, marcando falta e faltinha a tudo e a mais alguma coisa. E o árbitro auxiliar não foi tão diligente. Este senhor Ricardo Santos tem-se fartado de cometer erros de análise em jogos do Futebol Clube do Porto. E nós estamos atentos, porque não é normal alguém com qualidade cometer tantos erros. Registem isto. E por falar em qualidade, ou falta dela,
Na jornada também passada, o Estoril venceu o Sporting e dessa forma o Futebol do Porto ficou, como disse há pouco, isolado no primeiro lugar. Desse jogo, registro essencialmente para a excelente arbitragem de Manuel Mota. Manuel Mota, um dos padres identificados no e-mail de Adão Mendes para Pedro Guerra. Manuel Mota efetuou uma arbitragem que eu diria que é um exemplo daquilo que é a interação entre árbitro e vídeo-árbitro. Esperou pelas decisões, foi interventivo nas mesmas e dessa forma toda a gente devia olhar para aquela arbitragem com olhos de ver. Devia olhar para aquela arbitragem como um exemplo do que é efetivamente a interação com o vídeo-árbitro. Pena é que isso não tenha acontecido noutros jogos. Agora, há uma dúvida que me fica. Afinal de contas, Manuel Mota é um bom árbitro ou não é um bom árbitro? Manuel Mota fez esta boa arbitragem porque efetivamente tem qualidade ou porque é um árbitro inteligente? Quer de uma forma, quer de outra, isto vem reforçar uma coisa muito importante. Há bons árbitros que estão condicionados. E o serem padres significa isso mesmo. É que estavam ou estão condicionados por algo ou por alguém. Isto é extremamente importante, em particular num campeonato onde já levamos 16 grandes penalidades não assinaladas em favor do Futebol Clube do Porto e 2 golos claros que o Futebol Clube do Porto marcou e que não foram validados. O curioso é que depois desta arbitragem de Manuel Mota, o Sr. Luciano Gonçalves, presidente da APAF, veio finalmente falar. E então disse o senhor Luciano Gonçalves, com muitos elogios à intervenção do vídeo-árbitro, e disse em conjunto com Pedro Proença que já foram revertidas 35 decisões erradas. Isto é o copo meio cheio, meio vazio. Foram revertidas 35. E quantas ficaram por reverter? Quantas decisões deveriam ter sido revertidas e não foram? Bem, em jogos do Futebol Clube do Porto já foram pelo menos 16 grandes penalidades e 2 golos. Muito bem. A APAF continua assim. Agora, eu queria deixar aqui um alerta. Nós não estamos tão atentos ao Sr. Luciano Gonçalves. Continuamos muito atentos ao vice-presidente da APAF, Sr. Hugo Pacheco. O Sr. Hugo Pacheco, que foi um dos padres identificados no e-mail de Adão Mendes para Pedro Guerra, apesar de não ser um árbitro de primeira categoria, é vice-presidente da APAF. E nós estamos muito atentos àquilo que o Sr. Hugo Pacheco possa andar a fazer. Entretanto, o Futebol Clube do Porto venceu o Sporting na primeira mão da meia-final da Taça de Portugal. Mais uma vitória justa, clara, indiscutível, que peca apenas por escassa. E desse jogo, a registar o calimerismo habitual do Sporting. O Sporting veio-se queixar da arbitragem de João Pinheiro, o tal famoso mostoboy de Barcelos, e vem-se queixar através do seu treinador e através do seu presidente, que agora está muito na moda ter a mania da perseguição e que o mundo está todo contra ele. Entre outras coisas, o Sporting queixa-se de uma alegada falta de Sérgio Oliveira sobre Bruno Fernandes no início da jogada do gol do Futebol Clube do Porto. Eu acredito que eles quisessem falta, é normal. E se calhar, num jogo apitado por Hugo Miguel, aquele lance teria sido falta. Agora, e os mergulhos constantes de Fábio Coentrão, que foram sempre assinalados? Então aí o que é que aconteceu? E aí, os lances foram bem ajuizados? O Sporting vem-se queixar de quê? Vem-se queixar de uma alegada grande penalidade do Tiquinho Soares sobre o Ristovski, sobre carga d'água. Eles não sabem que a falta, em última análise, seria fora da área, porque a mesma deve ser assinalada onde termina a infração e não onde a mesma começa. E se acham que isso é grande penalidade, então o que têm a dizer sobre o minuto 78 e aquilo que Mathieu fez a Brahimi dentro da área? Se um era penalti, o outro também era. Mas isto é o calimerismo habitual do Sporting. O calimerismo habitual de quem acha que o mundo está contra eles. O calimerismo habitual de quem não está habituado a ganhar e tem sempre que encontrar justificações, por muito ridículas que elas possam ser, no exterior. E acho que o importante
era de facto os senhores estarem preocupados é como é que na segunda parte o jogo mudou as características individuais dos jogadores. Como é que é? O jogo mudou as características individuais dos jogadores. Jorge Jesus, acorda, meu amigo. Entende que o teu presidente, vocês entendam-se e depois apareçam. Agora, não estejam a encharcar a opinião pública com asneiras. Mas essa tem sido agora a estratégia do Sporting. O Sporting tem mantido uma estratégia muito parecida com o Benfica, que é controlar e condicionar o pensamento nas televisões. Foi com alguma surpresa que vi a nova aquisição da Sport TV. Luís Vidigal. Então ontem, dia de Porto Sporting, os comentadores da Sport TV eram Pedro Henriques, esse inefável benfiquista, e Vidigal, esse sportinguista conhecido. Portanto, porem estas duas figuras a comentar um Porto Sporting, isto é para quê? Para nos rirmos? Para estarem os dois armados em independentes? Para estarem os dois armados em sérios? Mas não foi só isso. No dia seguinte, ou seja, no dia de hoje, quinta-feira, TVI. Quem é que a TVI de manhã põe a comentar o Porto Sporting? O Sr. Fernando Correia. O Sr. Fernando Correia, que é o narrador dos jogos do Sporting na Sporting TV e que ainda protagonizou um momento hilariante no final do último Estoril Sporting e que está a correr por toda a internet e se tiverem curiosidade vão ver. Portanto, isto é ridículo. Isto é querer atirar areia para os olhos dos outros, é querer condicionar o pensamento dos outros, é querer que os outros queiram acreditar numa realidade distorcida e depois batem palmas. Tudo isto em nome do calimerismo. Calimerismo que afeta inclusivamente Fábio Coentrão. Fábio Coentrão pode ser podre de rico, mas é um parolo rico. Fábio Coentrão pode não gostar de futebol, pode não querer saber de nada disto, mas é um parolo rico. Fábio Coentrão pode continuar o resto da vida armado em bom samaritano, mas não passa de um parolo rico. Um parolo rico que chegou ao futebol português e goza de um estado de impunidade que não se consegue compreender. Ele insulta árbitros na cara dos árbitros. Ele parte bancos de suplentes. Ele tem insultos racistas. Ele faz simulações grotescas e nada acontece a Fábio Coentrão. O que é que se passa em redor deste senhor? Têm medo dele? É por causa dele ter o cabelo pintado de louro? Pá, acabe-se com esta absoluta impunidade acerca de Fábio Coentrão, que faz o que quer e o que lhe apetece e nada acontece. É uma vergonha o que se está a passar com Fábio Coentrão no futebol português. Mas o mais curioso depois foi ler mais uma das muitas postagens do Bruno Carvalho, desta feita a caminho de Lisboa. Bruno Carvalho foi escrever para o Facebook que coitadinho, é um homem muito sozinho. Coitadinho, é um homem muito isolado. Coitadinho, está a ser muito perseguido. Eu acho que os sportinguistas deviam comprar uns lenços de papel para oferecer a todos os elementos do Sporting, para todos os elementos da direção e já agora fazerem o favor de dar o voto de confiança ao homem. Votem no homem, deem 90% e depois abracem-se todos uns aos outros, porque ele depois vai ser o vosso patrão. Não é o vosso presidente, é o vosso patrão. Até porque o dia ficou também marcado, e já percebemos que o calimerismo é uma nuance comum da segunda circular, pelo senhor primeiro-ministro do Estado lampiânico, Luís Filipe Vieira, a dizer que tudo isto que tem acontecido é uma cabala contra o Benfica. Tudo isto que se tem passado é uma forma de impedir o penta do Benfica. Tudo isto é uma forma de tentar desunir o Benfica. Desculpem lá. Mas as buscas são fruto do acaso. Mas a Operação Lex é fruto do acaso. Mas a Porta 18 é fruto do acaso. Os e-mails são fruto do acaso. Os vouchers são fruto do acaso. Estamos todos a brincar. Mas este senhor Luís Filipe Vieira está a falar para quem? Para mentecaptos? Tudo bem, ele só lê aquilo que lhe escrevem. Mas é uma vergonha, esta gente só quer atirar areia para os olhos uns dos outros e depois tentam criar factos alternativos sobre o Futebol Clube do Porto. Como o Sporting está na guerra interna que está. Como o Benfica continua a ser investigado por corrupção e com casos constantes a serem levantados na praça pública, pois querem criar casos sobre o Futebol Clube do Porto. Querem inventar histórias sobre o Futebol Clube do Porto. E é esse o desafio maior que eu lanço a todos os esportistas. Não nos deixemos desunir. Não nos deixemos desunir.
O Futebol Clube do Porto precisa de todos em conjunto a lutar para o mesmo objetivo. Nós não precisamos de ninguém que esteja a inventar histórias como a primeira página do Correio da Manhã sobre na semana passada. Querem nos tentar desunir, querem encomendar estas notícias, encomendam estas notícias, cultivam estas notícias e nós não nos devemos deixar afetar por elas. Meus caros amigos, uma última nota sobre uma iminência parda que sobrevoa a arbitragem em Portugal. Há umas semanas atrás, se bem se recordam, questionei o que era feito do ex-árbitro auxiliar José Ramalho. Deixei a dúvida no ar, porque sou uma pessoa preocupada com as carências humanas, com as limitações humanas, e entretanto veio-me um passarinho contar que José Ramalho anda muito ativo no seio da arbitragem. Não sei se é verdade, se é mentira, vieram-me dizer isso. Vieram-me dizer que José Ramalho anda a ajudar os árbitros a analisar os seus próprios erros. Não sei se é verdade, se é mentira. Vieram-me dizer que os próprios árbitros, quando têm dúvidas sobre alguma decisão, contactam o Sr. José Ramalho. Não sei se é verdade ou se é mentira. Agora, há uma coisa que eu sei que é verdade. José Ramalho não faz parte do Conselho de Arbitragem. O Conselho de Arbitragem tem um senhor chamado João Ferreira, que é o responsável por esta parte técnica e formativa dos árbitros. Eu não vou discutir qual é a minha opinião sobre João Ferreira, não é isso que está em causa. Mas será que o Sr. José Ramalho se está a substituir a João Ferreira? Será que José Ramalho está a fazer isto a título gracioso? Será que José Ramalho está simplesmente a ajudar os árbitros para o bono? Será que é tudo de borla? Será que ninguém está com ele? É uma dúvida que fica. Agora que, pelos vistos, é uma iminência parda que anda a sobrevoar a arbitragem, pelos vistos, é. E eu, se estivesse no lugar do Sr. João Ferreira, estava preocupado. Porque parece que alguns árbitros dão mais crédito àquilo que o Sr. José Ramalho diz do que àquilo que o próprio Conselho de Arbitragem lhes passa. E eu acho que isso é importante, preocupante e deve ser um alerta. Devemos estar todos em alerta para perceber, afinal de contas, quais as verdadeiras motivações do ex-árbitro assistente José Ramalho. Se isto tudo que nos vieram contar, se é verdade, é estranho. Quem, como e de que forma alguém motiva José Ramalho a fazer este trabalho? É uma dúvida que fica no ar. Meus caros, é desta forma que terminamos mais uma batalha. Mais uma batalha na antecâmara de uma jornada extremamente importante para o Futebol Clube do Porto. No próximo domingo vamos a Chaves disputar um dos jogos mais importantes do campeonato daqui até ao final do mesmo. Temos que estar mais fortes do que nunca. Temos que ir para cima deles mais fortes do que nunca. Os 3 pontos em Chaves são absolutamente cruciais na luta pelo título. Lá esperamos todos um mar azul. Lá esperamos todos um mar azul que empurre o Futebol Clube do Porto para a vitória. E é bom que nenhum portista fique em casa. É bom que todos os portistas invadam a cidade flaviense e ajudem o Futebol Clube do Porto rumo a mais uma vitória. Um abraço e viva o Futebol Clube do Porto.